Bom, alguns casos aí emblemáticos aí dos últimos dias, aí, a falência da Livraria Cultura, a crise das Americanas, traz à tona essa questão da recuperação judicial. Até que ponto, digamos, a falência é o melhor caminho? De que maneira que você pode preservar empregos e fornecedores, que são os mais afetados? Então, e também no caso de companhias de capital aberto, aí a falta de estrutura de regulação, né? No caso das Americanas, falhou a CVM, falharam aí os conselhos representando os acionistas e tudo. O nosso entrevistado é um advogado especialista na área, que está montando o seu escritório agora, mas já veio de escritórios experientes aí, está representando inclusive os fornecedores das Americanas, que é o Renato Scardor. Renato, obrigado por sua participação aqui no GGN. Renato, uma coisa que sempre chama atenção, aliás, sempre me chamou atenção, desde o caso Mapping, lá nos anos 50, nos anos 90, depois o caso da Caio Carroceria, é o seguinte: uma empresa fechada perde totalmente o valor. Ela vale só pelos estoques, aí, pelos imóveis e tudo, do que uma empresa aberta. Por que a falência, em que circunstância que a falência se impõe? Bom, Nassif, obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder conversar pelo nosso bate-papo aqui, tá? Na verdade, a análise conceitual ela é muito simples, mas na prática ela fica um pouco mais complexa, né? O que, a gente fala, né, a recuperação judicial ela é uma alternativa para o devedor em crise, quando ele se vê estrangulado, e para o credor, na verdade, a análise que o credor faz é uma comparação com a falência, né? Eu participo de um grupo de trabalho de estudos estatísticos da PUC, que é o NEP, coordenado pelo professor Marcelo Sacramone, e um dos principais gargalos que a gente tinha na nossa lei de falência e recuperação judicial era justamente a falência. Por que era um dos principais gargalos? Porque o processo era moroso, os ativos perdiam seu valor e os credores praticamente não recuperavam nada do seu crédito. E aí, em qualquer economia evoluída, né, a falência acaba sendo até uma forma de coação ou de ameaça do credor em relação ao devedor. Falando, olha, se você não me apresentar um plano decente, eu vou te quebrar, porque na falência eu recebo mais. No Brasil, como a falência ele acabava se tornando um procedimento ruim para o credor, ele acaba virando até, para os devedores, como um mecanismo de negociação. Falando, olha, ou se aprova esse plano, ainda que não seja um plano muito bom, mas ele é melhor do que na falência, né? A análise que ela é feita pelo aspecto econômico, ela se dá contra, numa eventual liquidação da empresa, quanto esses credores receberiam numa venda acelerada de ativos, respeitando uma ordem de pagamento prevista na lei, contra a capacidade de geração de recurso financeiro pela continuidade da atividade financeira. Como nessa primeira hipótese de falência, a recuperação tende a zero, né, principalmente para a grande maioria dos credores, né, os dados mostram que apenas os credores trabalhistas acabam levando alguma parcela do seu crédito, e nem a totalidade. Isso acaba forçando os credores a optarem pela continuidade e aprovação de planos de recuperação judicial de empresas que não são viáveis, né? A gente teve uma mudança recente na lei e a gente tem uma expectativa de que esse cenário mude. Então, a dúvida que fica, aí vamos pegar o caso Americanas aí. Ela foi vítima de uma fraude aí. Mas ela tem marca, tem estrutura de fornecedores que está afetada. E a gente tem na Constituição um dado que fala sobre a responsabilidade social da empresa. Quer dizer, a Americana não são só os controladores, são os funcionários, são os fornecedores. Não tem jeito, não digo desapropriar, mas de ter mudanças na lei que permita a uma empresa, nessa situação em que, digamos, a direção perde a credibilidade, você poder mudar. Eu digo isso porque nós tivemos, em alguns momentos, lá nos distantes anos 60, uma fábrica de móveis aqui em São Paulo que, aliás, são móveis modernos, que quebrou na época lá e virou uma autogestão. Os funcionários assumiram, tinha o Frei João Batista aqui, que era o guru,
recuperou a empresa. Nós tivemos, alguns anos atrás, o caso da Caio, que tinha... Empresa de ônibus. Hã? Da empresa de ônibus. De ônibus, carrocerias e tudo, que o juiz, em vez de decretar falência, ele fez uma intervenção, recuperou a empresa, todos os passivos trabalhistas foram preservados, os empregos foram preservados. Não é hora de se pensar em algo, por exemplo, em relação às americanas. Você tem dois caminhos. Você pode um concorrente assumir a Americana, ou pode a Americana, digamos, com a atuação do governo aí, com o aporte do BNDES, mudar a gestão e ter formas de preservar valor. A legislação não permite coisas desse nível. Hoje a gente tem mecanismos, mas eles não são tão utilizados, né? Eles teriam que ser utilizados de forma combinada, né? A lei de recuperação judicial, ela prevê, então, só para explicar para o pessoal de casa, né? Quando a gente tem um processo de recuperação judicial, ele é um processo de negociação entre entre devedora e os seus credores, e esse acordo entre devedor e credor, ele passa a ser refletido num plano de recuperação judicial, né? Que é um grande acordão, vamos dizer assim. E a legislação, ela permite que, dentro dos meios de recuperação, de surgimento dessas empresas em crise, não só a venda de ativos ou contração de empréstimos, repactuação de pagamento de dívida, mas a gente tem outros mecanismos que são pouco utilizados, como, por exemplo, a cogestão, a mudança do controle, você tem a possibilidade de emissão de novos títulos de valores imobiliários. Você tem uma série de mecanismos previstos já na lei, que não são tão utilizados, e a lei ela é exemplificativa, então caberia até outras formas você teria outras formas de reestruturação, né? Então, conversão de dívida é uma possibilidade, hoje está prevista na lei, então assim, você tem uma série de mecanismos possíveis. No caso específico aqui da Americanas, né, a gente tem algumas peculiaridades, né? A crise ela decorre de não só do endividamento, mas do vencimento antecipado de uma dívida que estava de alguma forma equilibrada, mas esse vencimento antecipado ele se dá em razão da fraude. Então, assim, a fraude diretamente ela não causou a crise, mas o que ela causa é o vencimento antecipado desses contratos. Então, aquele contrato que era pagamento de longo prazo, que estava dentro do fluxo de pagamento da Americanas, que são as cláusulas de covenants, né? Quando eu tenho essa alteração dos demonstrativos financeiros, os contratos bancários permitem o vencimento antecipado dessa dívida e até mesmo da apropriação de determinados recebíveis, depósitos, ou seja, os principais credores são os bancos, diferentemente de outras recuperações judiciais que a gente tenha muitos empregados, né? Eu acho que essa vai ser uma recuperação judicial de cachorro grande. Então, bancos e controlador, né? Provavelmente vão chegar numa composição porque a perda envolvida para eles é significativa. E essa é uma empresa que, após todos esses investimentos e reestruturação societária que ela teve até com a união entre Americanas, Submarino, enfim, né, nessa nova roupagem, era uma empresa que ela não tem ativos, né? Todas as lojas elas não estão em ativos próprios, elas estão em ativos de terceiro. Então, o maior ativo hoje é a marca, e a marca de uma empresa que não funciona, ela perde muito do seu valor. Claro. Né? Aliás, é interessante que você pega os ativos, as lojas, todas foram passadas para o mesmo grupo, para familiares do mesmo grupo, e quando eu peguei a relação dos credores, as dívidas com eles eram mínimas. Então, um outro ponto que chama atenção é essa questão de esconder balanços. A Eletrobras agora tem um escritório que você trabalhava, está fazendo um levantamento lá que parece que tem passivos ocultos também. Por que ocorre essa... No caso da Eletrobras, quando que surgiu esse passivo oculto? Infelizmente, assim, né, a gente acaba vendo que, ainda que sejam adotadas, né, todas as tentativas, né, ou para o mercado, sinalizações de serem adotadas boas práticas, a gente vê que ocorrem esses desvios dentro das próprias empresas, né? No caso específico da Americanas, o que a gente consegue notar ainda não é possível identificar qual foi o canal de comando para essas fraudes, né? A gente não sabe quem deu a ordem, quem executou, né?
ou se, na verdade, se os controladores ou os administradores foram omissos no seu dever fiduciário de cuidado da empresa. Mas, de fato, a gente não tem essa dúvida que houve uma má contabilização. Mas era uma empresa de capital aberto que passava, inclusive, pela auditoria de uma das grandes e principais auditorias, né? E ao contrário do que acontece nas grandes fraudes, né? Nos parece que houve uma má contabilização de uma operação usual, né? A operação de antecipação de recebíveis e financiamento por meio de fornecedores, né? Essa seria de fácil aferição. Então, acho que ainda vai ter muita água correr por baixo dessa ponte. Ou seja, eles transformavam um passivo que tinha custo de mercado por um passivo que não era reajustado porque não tinha custo nenhum. E com isso aumentava os dividendos e aumentava a remuneração dos diretores, né? Eu acho que, assim, indiretamente, os controladores e acionistas acabam sendo beneficiados, e aí a gente pode falar que a Americanas também tem uma outra particularidade, porque ela é uma empresa que ela se assemelha às empresas norte-americanas de capital pulverizado, né? Até os controladores, que são os empresários de renome, né? Eles já não tinham uma participação relevante no capital, né? Eles saíram para preparar a fraude aí, Renato. Eles saem em 2019, 2020. Você tem toda a sequência aí, não tem como aí. Assim, mas a gente tem, mas o que a gente consegue ver, na verdade, que eu acho que é um problema típico das empresas de capital pulverizado, que é o problema mal traduzido, que é o problema de agência, o problema de representação, em que a condução da empresa fica na mão do conselho de administração ou dos diretores, né? Como são os casos da Enbro e casos das empresas de capital pulverizado mais comumente no mercado de capitais norte-americano. E aí, a remuneração desses diretores é muito baseada em desempenho econômico aferido por esses critérios. Então, você tem estímulos internos da empresa para que a má contabilização gere uma bonificação indevida para esses administradores. E aí você vai gerando uma cascata, né? No caso americano, acho que é ainda um pouco difícil de aferir, mas certamente acho que existem diversas pessoas que se beneficiaram dessas más práticas. E acaba acontecendo, como nos grandes escândalos, quem são os prejudicados são os pequenos fornecedores, pequenos investidores. Então, um dos pontos que chama atenção, você representando os fornecedores aí, é que eles passavam a fazer capital de giro à custa do fornecedor, aumentando cada vez mais o atraso para o pagamento ao fornecedor, né? Não tem defesas contra isso? Infelizmente não, né? O que acontece essa acaba sendo uma prática adotada por até grandes fornecedores, né? Grandes empresas, né? Compradores, grandes supermercados, né? Grandes redes de supermercados no Brasil comumente compram a pagamento a 6 meses e trabalha com caixa, né? Dos pequenos fornecedores. E aí você tem um outro problema, que é o do controle pela compra, né? Eles concentram a compra e a contratação desses fornecedores, que ao longo do tempo eles não têm outra saída se não aceitar essas políticas, né? E aí acabam sendo estrangulados. No caso dos pequenos fornecedores, nessas grandes recuperações, eles acabam sofrendo demasiadamente, né? Porque os bancos têm estrutura de capital para suportar um default, né? Agora, esses pequenos fornecedores, eles já vêm vindo de uma dificuldade financeira, de uma retração da economia, depois de uma pandemia, depois de uma não aceleração da economia que se esperava, que nunca acontece, e a gente nunca sabe se um dia vai acontecer. Esperamos que um dia ela chegue, né? Quem sabe com os novos ventos. E aí, o que a gente acaba vendo que quem já estava estrangulado, quando entra uma recuperação judicial, como é o caso da Americana, você fica ancorado ali, fica preso, congelado 6 meses de faturamento. Que loucura, que loucura. E, no caso, os seus clientes aí, o que eles estão pleiteando junto às Americanas, já que a falência não resolve a questão? Assim, nesse primeiro momento, a gente está primeiro se posicionando em relação à lista que foi apresentada. Aliás, foi apresentada mais de uma lista de credores, e a gente entende que existe uma grande divergência entre os valores, não é uma surpresa, né? Entre os valores devidos e os valores contabilizados que foram informados na lista de credores, né? Mas isso acaba sendo até relativamente comum nas grandes recuperações judiciais, porque os prazos são apertados,
e a prestação de contas não é, na primeira lista, não é sempre a mais rápida, né? A nossa experiência tem mostrado nesse tipo de situação que aos credores, a atuação como credores parceiros, por mais que seja uma saída não tão prazerosa, né, para quem ser parceiro de quem te coloca numa situação financeira muito difícil, mas a atuação em parceria com a empresa em recuperação judicial pode alcançar, como, né, com a continuidade da prestação de serviço após a recuperação, pode alçá-los a uma condição de recebimento melhor do que o grupo geral, né? Então, assim, a lei de recuperação judicial, ela prevê que fornecedores que continuam a fornecer produtos essenciais para manutenção da empresa após o pedido de recuperação judicial, eles podem ter um tratamento mais benéfico dentro do plano de recuperação judicial. O que eu quero dizer com isso? Credores que eventualmente receberiam numa vala comum dentro de uma determinada classe, eles podem receber um tratamento menor, um desconto menor, prazo de pagamento menor, se eles continuarem a fornecer. Mas aí também tem algumas precauções que devem ser adotadas, né? Fornecimentos novos só mediante pagamento à vista, tem uma série de práticas que a gente já tem visto que a Americanas está, pelo menos com os nossos clientes que a gente tem conversado, já tem revisto a forma de pagamento, não mais nos famosos 6 meses, mas mediante pagamento à vista. Mas é gozado quando a gente pega os gráficos de bolsa aí das ações de empresas de varejo, especialmente americanas, antes da crise mesmo, já vinha uma queda substancial. E os dividendos bateram recordes. E os controladores não perceberam, tadinhos. E aí você vê que assim, né? Até para os nossos clientes que são empresas de médio porte, né? Tem aquela crise existencial, eu falo, poxa, mas como é que eu não percebi isso? Eu falo, meu amigo, mas vou te dizer, a auditoria internacional não percebeu, os grandes bancos, quando concederam crédito e têm acesso a praticamente todos os dados financeiros contábeis, parece percebido, né? Então, assim, o pequeno não teria como perceber, né? E aí acho que o reflexo disso acaba sendo na bolsa. Acho que os pequenos sofrem muito, né? Isso que é o pior. O pequeno investidor, então, que colocou um dinheiro ali, esses são os mais doídos. Então, isso que eu queria entender. Se pegar a auditoria, a Price se entende. Eles conseguiram lá participar do processo de privatização da Eletrobras, teve interesse financeiro. Agora, os bancos, o que explica essa. Porque o Banco Central tem formas de você consolidar os passivos, saber o tamanho do passivo. Eu estava vendo a declaração de um banqueiro, ele falava, a gente via que tinha uma grande participação nossa no total, porque o total era fajuto. E eles falavam, não, que a gente oferecia melhores condições. O banco não tem essa ingenuidade. Seria essa questão da securitização e da pulverização do risco que levou os bancos a essa imprudência em relação às americanas? Eu acho que sim. E também são perfis de bancos sem dono, né? Então, a gente... aquele negócio que acaba sendo um efeito um pouco cascata, né? Ao longo do período pós-pandemia, pandêmico, ano passado, até o final do ano passado, o que a gente viu foi que os bancos preferiram não cobrar as dívidas e rolar as dívidas, porque entenderam que seria o mais adequado você alongar a dívida. Para efeito de balanço também gerava um efeito positivo, porque uma dívida não cumprida e alongada passa a deixar de ser lançada em perda, vira uma operação regular. E aí, quando você melhora o balanço, novamente você melhora demonstrativos financeiros e boa parte dos bônus também são lastreados dentro das instituições financeiras também com base nisso, né? E aí aquele negócio de você acabar jogando responsabilidade para todos os lados, né? Em que o analista olha balanço, mas fala, mas esse balanço foi auditado, e o balanço auditado ele me reflete tal informação, né? A auditoria fala, bom, mas foi concedido o empréstimo, certamente o banco, para dar esse valor, verificou, né? E o investidor que entrou no mercado de capitais, né? Fala, poxa, mas a auditoria viu, o bancão viu, então, e por trás de tudo tem a blindagem aí de 3 mitos que foram criados aí, que eram grandes trambiqueiros. No fundo, era a imagem dos três que assegurava esse negócio todo aí. Né?
Que provavelmente era isso, baseado muito na impressão de ter um bom negócio, né? Em relação ao conselho de administração e conselho fiscal, por exemplo, no caso das americanas, parece que 3 conselheiros eram ex-Price, que já tinham prestado serviço para as americanas. Como é que é essa questão? Você tem que conselheiros profissionais aí que têm afinidade com empresas e têm muito mais afinidade com a empresa do que com o acionista. Como é que funciona isso? O que a gente acaba vendo é que, na verdade, esses conselheiros que deveriam ser profissionais independentes, de alguma forma, eles acabam tendo um vínculo e a nomeação deles, ela passa pela indicação de um dos principais acionistas ou grupo de acionistas, e o nosso mercado não é tão desenvolvido, né? Então, assim, acaba sendo o mesmo ambiente, o que coloca até de uma maneira, fica pouco constrangedor uma atuação totalmente independente, porque aquele que for totalmente independente, ele já não entra na próxima empresa como conselheiro, né? Então, o que a gente acaba vendo é um pouco isso. Agora, quanto negócio, você com toda a sua experiência, você já viu uma recuperação judicial sair em prazo tão rápido quanto essa? A gente viu algumas peculiaridades, assim, né? Acho que tem saído recuperações rápidas até, mas alguns pontos que nos chamam a atenção, né? Que é o sigilo, por exemplo, em uma série de procedimentos, né? O processo de recuperação judicial, por ele envolver interesse de diversos stakeholders, né? Interessados de todas as naturezas, que vão desde o fisco, credores, empregados, sindicato, fornecedores, enfim, né? Todo o mercado está olhando para Americanas, né? E o que a gente vê, por exemplo, a primeira lista, alguns procedimentos em sigilo, depois a gente vê a operação que foi aprovada de Deep Financing, que é o financiamento concedido por esses sócios controladores, também correr também em sigilo. Então, assim, isso é um pouco, não é tão usual, é um pouco heterodoxo. Rio de Janeiro. Então você tem... Agora, quanto negócio? É comum, digamos, você ter uma recuperação judicial e você colocar a responsabilidade da gestão no advogado da parte que tá em concordata? Não. Acho que aí tem um certo desvio aí de atribuições, né? Não, eu posso falar, você não pode ser advogado, mas você ter um escritório de advocacia que tem o Sérgio Sveiter, irmão do Luiz Sveiter, que é a grande ex-presidente do Tribunal do Rio. Tem um conjunto de advogados parentes aí do Luiz Felipe Salomão, lá que é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, essa questão dos escritórios aparentados é uma dificuldade danada. É um adicional, digamos, nas estratégias jurídicas aí das partes, né? O que a gente pode colocar talvez como uma reflexão, né? Num caso de na quarta maior recuperação judicial do Brasil, né? Aqui até agora, né? Porque a gente está vendo uma atrás da outra, mas é curioso que a gente não tenha encontrado a participação das principais cabeças da área, né? Os principais juristas. A gente, pelo menos nesse momento, a gente não tem identificado na atuação deles. A gente tem identificado alguns advogados que são reconhecidos pelo um bom trânsito, e cada profissional com a sua expertise, um bom trânsito nos tribunais superiores, né? E aí acho que isso se perde um pouco a discussão jurídica técnica que deveria ter sobre esse processo. Como reflexo, quando a gente não tem uma discussão rica e própria nos casos emblemáticos, isso acaba reproduzindo nas recuperações menores, e aí que a coisa se perde. É nessa hora que a gente vê a insegurança jurídica. E, cara, você falou que a Americanas mudou aí com esses fornecedores o modo de pagamento. Ela está pagando à vista ou... O que ela está propondo para esses fornecedores, para contatos após a recuperação judicial, né, porque somente só pode fazer isso com as dívidas pós-recuperação judicial, é um plano que eles estão chamando de um plano pré-pago, né? Pagamento, contratação mediante pagamento antecipado. Mas isso não com todos, né? A gente tem identificado com alguns determinados credores que são fornecedores que são essenciais para a atividade. Que são os clientes que eu acabo defendendo. Mas enquanto estender a recuperação, como é que ela faz com estoque, com vendas e com tudo?
Porque se ela perde a clientela, acabou também, né? É que a operação dela é uma operação de intermediação, né? Então, assim, na verdade, ela, por ser um marketplace, ela vende um estoque que não é dela, que é de um terceiro, que fica depositado com ela e ela faz operação de intermediação barra financeira, porque ela trabalha com dinheiro desses suppliers, né? Que são aquelas empresas que colocam seus produtos para vender na Americanas enquanto marketplace. O cliente compra através do marketplace, paga para Americanas, esse dinheiro é represado e depois repassado para esses fornecedores, para esses suppliers, né? Esses suppliers não estão sendo tratados como credores propriamente, porque tem se entendido nessa operação que, na verdade, eles são clientes também da Americanas e, na verdade, o dinheiro que está dentro da Americanas não é um dinheiro da Americanas, é um dinheiro, não tem uma relação de crédito, tem uma relação de depósito, né? Mas a gente tem outros fornecedores que orbitam em torno da Americanas para o funcionamento dela. Então, a gente está vendo aí uma mudança fantástica no varejo, com o aparecimento até de pequenas empresas aí que agenciam um conjunto de fornecedores, põem uma marca e usam os marketplaces aí da Mercado Livre, Amazonas e tudo aí. Esses fornecedores que vendem diretamente para Americanas e tudo, eles tendem a mudar também o modo de comercializar seus produtos para esse modelo de marketplace? Eu acho que não, porque o que a gente tem visto é um esforço enorme aí da Americanas para que esses fornecedores, para que essas empresas não sejam prejudicadas, né? Os vendedores através do marketplace, esse é o principal coração da Americanas hoje, né? Porque ela não tem estoque, ela trabalha com o estoque deles, né? É através da venda desses produtos que ela consegue ter uma receita, e essa receita que ela ganha a comissão dela na operação. Agora, Renato, o trabalho dela é um horror. Eu contei outro dia a história que a gente comprou um desses robôs que limpam aí, aspirador aí, o robô não era adequado, daí entramos em contato pedindo devolução, eles devolveram o dinheiro na hora e levaram 2 semanas para vir buscar o robô. Daí eu coloquei no Twitter, eu falei, antes da crise, né? Tá acontecendo alguma coisa estranha com as americanas, porque não é possível. E daí me ligou a assessoria, colocando o presidente à minha disposição. Eu falei, não quero o presidente, eu quero que vocês venham pegar o robô aqui. E daí falei com a Magalu vendeu, entregou na hora e tudo. Ou seja, a entrada dos gigantes, que nem a Amazon, os chineses também entrando aqui, vão deixar a própria Mercado Livre, que conseguiu montar uma operação bem sucedida aí, vão deixar alguns varejistas brasileiros não vão ter fôlego e competência para sobreviver, não, hein? A operação do Mercado Livre é uma operação bem interessante, porque, inclusive, ele faz a gestão desse... Ele faz toda a operação. Você tem planos, né, para pequenos anunciantes, e esses planos, eles podem até prever o manuseio e gestão do estoque. E os anunciantes de produtos no Mercado Livre, muitas vezes, eles compram um produto, mandam entregar no Mercado Livre, e aí, dali em diante, é o Mercado Livre que faz toda a gestão do processo, com uma enorme eficiência, então, né? No caso da Americanas, era uma empresa até reconhecida, Americanas e Submarino, pela eficiência e gestão. Mas o que, de fato, que a gente aí, vou falar mais até como consumidor do que advogado, né? Para quem pisou numa loja americana recentemente, ficava até assustado, por exemplo, mas nunca foi assim, né? Porque era uma situação muito de abandono. E o atendimento para as compras online também acho que ficaram a desejar. O que sustentou muito a operação da Americanas, porque a gente consegue ver pelos balanços, é a operação da AMI, que é o braço financeiro, a fintech de instituição de pagamento da Americanas, né? Então, é uma das empresas do conglomerado que, por ser instituição financeira, não entrou em recuperação judicial, mas hoje é um dos seus principais ativos, né? Acho que a recuperação das Americanas vai passar muito pela uma boa utilização da AMI. A Hortifruti tem algum peso aí nos ativos? Também. Porque a Hortifruti, aliás, eu morava num apartamento perto da Hortifruti, montaram um baita de um supermercado lá, mas muito interessante mesmo. Mas quando estourou a crise de
de 2000, atrás, 2015, 2016, ali, mas aquele modelo, o modelo se sustenta, então. O que a gente tem visto acho que é isso, assim, né? A gente tem reparado que a operação parece que ela ficou obsoleta num curto espaço de tempo, né? O que até nos surpreende. É. A questão da cogestão com os funcionários e fornecedores é inviável. Eu acho que até, eu ia brincar, nessa atual conjuntura de endividamento, do jeito que está desenhado hoje, trazido tudo a valor presente, esses valores exorbitantes, seria transferir um mico para a mão dos Tá. empregados. Né? Talvez seja até uma solução que, num primeiro momento, passa a ser interessante para aqueles que antigamente tinham controle e lavam as mãos. Tá. Eu acho que a solução não vai ter como, vai ter que ser com o aporte de capital dos atuais controladores e sócios. Isso acho que não vai ter como isso. Vai ter que ter uma renúncia aí dos principais credores financeiros, porque é onde está o principal peso do endividamento. E aí eu acho que aí vai refletir a nossa esperança no menor sacrifício dos pequenos. Porque, por incrível que pareça, a operação da Americanas, para funcionar, ela depende dos pequenos. Agora, com 13,5% de taxa Selic e com o custo do crédito, aí o único setor da economia que vai crescer vai ser o dos advogados especializados de recuperação judicial. Né? Acho que, infelizmente, vai ser um mercado que acho que vai crescer. E já tem crescido, né? Porque a gente já tem visto as recuperações gigantes já acontecerem, né? E nesse caso, a gente atua, nosso escritório atua como representante desses credores fornecedores, mas o que a gente espera num curto espaço de tempo, e a gente já tem sido consultado nessa linha, dessas empresas menores sofreram um efeito cascata, como aconteceu no efeito da Lava Jato, né? Os grandes entrarem em recuperação judicial e acabaram empurrando os menores entrarem em recuperação judicial também ou quebrarem. Né? Então, assim, ou eu tenho uma reestruturação de toda a cadeia, ou aquele que não se preparar para essa situação de dívida vai ficar para trás. Tá, João. Renato, obrigado aí por suas explicações aí. Sucesso aí no seu escritório. Tá bom. Muito obrigado, Nassif, pela oportunidade. Fico à disposição. Um grande abraço. Outro, então.